Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma dica de pintura em tecido. Estou pintando aqui tecido para pano de prato, sacaria de algodão. Olha o tom dessas folhas como está ficando lindo. As cores usadas: verde musgo, olha, estou vindo com o pincel número 12 e vou preencher aqui toda a minha folha usando o verde musgo. Já vai deixando aí a sua curtidinha, não esquece de comentar o nosso vídeo e compartilha essa ideia para outras pessoas também acompanharem. Agradeço muito o apoio de vocês, cada pessoa que tem acompanhado o meu trabalho, que tem dado assim muita importância às dicas que eu tenho deixado aqui, fico extremamente agradecida. Depois que eu passar o verde musgo em toda a minha folha, vou trazer com o pincel mais estreito, esse é o número 6. Venho com o verde pântano, ó. Então eu venho em cima do risco, como se estivesse riscando novamente. A tinta só de um ladinho do pincel. Traz pouquinha tinta. Olha, vem em cima do risco. Agora, bem no centro. E vou puxar nervurinhas de um lado e do outro. Depois que essa folhinha já estiver bem sequinha, então, olha, tem as outras que já foram pintadas. Depois que ela já tá bem sequinha, venho com o pincel número 4 mais estreito, um toquezinho no branco. Vou fazer aqui em cima, olha, onde eu já fiz primeiro, o mesmo processo dessa. Então, entre as nervurinhas, olha, eu vou iluminar aqui a minha folha. Um toquinho só, olha, entre as nervuras, tiro o excesso e depois eu puxo. Veja que eu não tiro a marquinha do verde pântano que eu usei. Então, em todas as folhas, você vai fazer esse processo aqui. Então, olha, eu tô deixando aqui a dica e aí você vai repetir depois em todas as folhas. Vou trabalhar aqui um moranguinho para ir deixando para vocês as ideias de fazerem todo esse passo a passo bem fácil, bem tranquilo. Se você tem interesse em encomendar meus panos de prato ou comprar apostilas, então você manda sua mensagem aí para o meu WhatsApp, esse que está na sua tela. Eu envio meus trabalhos para todos os lugares pelo correio. Esse aqui faz parte de uma encomenda que está indo para Rondônia. Olha, para fazer o meu morango eu vou usar coral, ó, vermelho vivo e púrpura. A princípio aqui, esses tons. Vou começar com o coral no centro do morango. Olha, e venho com movimentos bem circulares, esfumando bem. Estou usando o pincel número 12, você pode usar o pincel pituar, que mais trouxe a facilidade para você. Agora eu venho com o vermelho vivo e vou completando aqui a pintura. Cuidadinho aqui para não manchar na folha. Olha, quero chamar a atenção aqui de vocês. Observe que eu tô trazendo, olha, de forma que um pouquinho assim desordenada, veja. Aqui tá mais claro. Aqui eu já não trouxe o vermelho vivo. Vou esfumando para dentro, olha. Agora, com o púrpura, eu vou trazer na parte lá em cima, olha. Ó, vem bem em cima do desenho mesmo, em cima do risco. Agora, na parte de baixo. E sempre, agora, a gente vai unindo, sempre, olha. Cada parte, a gente vai unindo os tons, trazendo naturalidade. Aqui
aqui embaixo, olha, eu vou trazer mais um pouco do coral. E vou reforçar com o vermelho, o mesmo tom, os mesmos tons que eu estou usando sempre. Eu estou apenas passando, reforçando. Então, vejam só aqui, ó. Vou limpar o pincel, deixar bem limpinho. Com um pinguinho só do branco, olha. Na pontinha do pincel, eu vou iluminar aqui um cantinho do meu morango, trazer mais volume, olha. Outro cantinho aqui eu vou iluminar. Agora, usando o pincel número 2... eu vou vir aqui usando o vinho. Pincelzinho 2. E vou fazer aqui as sementinhas do meu morango. E aqui a gente vai distribuir as sementinhas de forma bem espalhada aqui no morango, ó. Dá um apertãozinho, já fica uma sementinha mais larguinha um pouco, outras mais estreitinhas. Agora, depois que tiver todas as sementinhas feitas, vou deixar o meu pincel, olha, bem sequinho. Venho com o coral, o mesmo tom que eu comecei. Olha, pouquíssimo. E do ladinho da semente, olha, eu vou dar uma passadinha. Trago o branco e vou mesclando, olha, essa passadinha, olha, entre branco e coral. Olha, veja que é bem pouquinho, olha, eu faço uma curvinha em volta da semente. Faz com que a semente crie profundidade. Agora, perceba que é um toquezinho mínimo, ó. E sempre vou esfumando. Toquezinho sempre bem pouquinho. Lateral da sementinha. E uma ou outra eu vou dar um reforçozinho com uma passadinha do branco. Vou sempre tirando o excesso do pincel. E olha só que beleza que vai ficando esse moranguinho aqui. Aí agora, com um pincelzinho 0, eu venho no branco, ó, pincelzinho bem fininho. E na sementinha, olha, eu dou lá em cima um pinguinho mesmo na sementinha, ó. É um toquezinho mínimo. Veja que eu só uma encostadinha. E aqui fica pronto mais um moranguinho. No caso aqui desse ladinho, olha, tem esse morango com as folhinhas. Então, a folhinha eu vou usar, ó, verde musgo. Eu preencho aqui dentro com o verde musgo. Vou puxando. Toquezinho no branco. E vendo a partezinha por baixo, iluminando.
Sempre pouquinha tinta, depois esfuma. Então, aqui a gente vai deixar a folhinha secar bem e depois faz o moranguinho. A florzinha do campo, tirar aqui de cima. Essa florzinha do campo, nós vamos trazer ela num tom aqui bem bacana, deixando nossa flor, né, nosso arranjo aqui de morangos bem colorido. Para essa florzinha aqui, eu vou usar um pouquinho de clareador, vou usar o azul cobalto. E vamos fazer aqui bem bacana para vocês terem aí ideias de deixar o trabalho de vocês bem bonito, olha. Vou trazer aqui, ó, clareador. Tô usando o pincel 12, o mesmo pincel que eu usei aqui no morango. É um espaço aqui, ó, grandinho. Então, vou preencher minha flor, né, usando o clareador. Feito isso, vou trazer o azul cobalto e vem, olha, em volta do miolinho. Olha só. E aqui eu vou jogar pra cima. Então, a partezinha embaixo vai ficar um pouquinho mais escura. E puxa bem aqui, ó, jogando bem aqui o azul pra cima da pétala. Com o azul turquesa, eu vou dar um toquezinho de cima pra baixo. Ó, venho em cima do risco, pouquinha tinta. E vou esfumando pra dentro agora. Aqui no canal tem uma infinidade de vídeos pintando flores do campo. Então, vocês podem optar por as cores que vocês desejam. Podem avaliar bem aqui os vídeos, né? Procurar ideias, que tem várias tonalidades de flores do campo. Então, vocês usem aí a criatividade, busquem aqui as ideias, as dicas, de mãos à obra. Esse trabalho aqui faz parte de uma encomenda que está indo para Rondônia. São muitas peças e vocês vão ver muitas dicas por aqui dessa encomenda. Então, olha, veja que eu tô trazendo aqui, olha, o azul turquesa, olha, bem pouquinho. Venho em cima do risco. E puxo pra dentro. Agora, eu vou voltar com o meu azul cobalto, que eu usei no começo, e venho marcar, olha, principalmente em cima do risquinho da pétala. Sempre lembro, gente, pouca tinta no pincel. Tô, olha, marcando aqui e vou dar mais uma esfumadinha, levando pra cima, ó, com o pincel em pezinho. Olha só, vai ficando uma tonalidade aqui maravilhosa. Deixa o pincel limpinho. E agora eu vou usar branco. Olha, tinta no canto do pincel. Vou começar lá de cima do risco. Observe aqui que eu não trago, né? Eu não vou preencher toda a minha pétala com branco. Olha, eu venho no risquinho e dou uma descidinha. Você consegue ver o azul ainda bem evidente. Uma
mescladazinha por dentro. E aqui a gente vem, olha, trabalhando com carinho. Você vê todos os tons de azul que eu usei. Olha, pouquinha tinta, faz a curvinha do pincel e vem iluminando, esfumando. Então, assim, a gente vem trabalhando uma por uma. E olha, coladinho aqui no morango, olha. Venho no branco e desço unindo, né, encontrando com os outros. Repassezinho aqui com o azul turquesa. Então, gente, olha, a questão aqui é simplesmente observa o vídeo direitinho, acompanha todo o passo a passo e comece a praticar. Então, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que dizem que sonham em aprender pintura, mas não conseguem, mas também não começam, né? Então, para você aprender, o primeiro passo é começar. Vamos agora para o miolinho da flor. Nós vamos usar aqui, ó, tirar esses aqui de cima. Para o miolinho, eu vou usar um tomzinho aqui de laranja. Aqui no amarelo. Esse é amarelo cádmio, você pode usar amarelo ouro, tá? Qualquer outro amarelo, amarelo canário. Olha, eu vou começar com o amarelo. Aqui eu tô com o pincel número 6. Olha, preencho, encosta bem. Venho com o laranja. Agora, olha, da partezinha mais embaixo. Coladinho. E sempre vou, olha, suavizando, mesclando bem. O toquezinho no branco, bem pouquinho. E vou iluminar a partezinha mais em cima, ó, com batidinhas. Agora, com o pincel 0, eu vou usar aqui terra queimada. Você pode usar terra queimada, pode usar o verde pântano, pode usar rústico, pode ser o sépia, qualquer um desses. E venho por fora, olha, com batidinhas aqui, olha, por fora do miolinho, eu venho batendo, ó. E dentro eu faço um toquezinho como uma meia-lua. Aí limpo o meu pincel. Tiro todo o excesso, venho no branco. Por baixo desse toquezinho feito uma meia-lua, eu dou uma passadinha, olha, batendo com o branco. E por fora, uns toquezinhos, ó. E aqui fica pronta, olha, mais uma florzinha. Olha que delicadeza que fica essa folha aqui, gente. Então, tem outras flores que você pode pintar da mesma tonalidade ou querendo pode explorar outros tons. Vou voltar para o moranguinho que eu comecei, onde eu já pintei só a folha. E já vou deixar mais uma dica aqui para vocês. Esse moranguinho eu vou começar usando o amarelo cádmio, ó, por baixo da folha. Não esqueça de comentar nesse vídeo. Se você ainda não me segue aqui no canal, aproveite agora, se inscreve. Você pode também se tornar membro do canal, apoiando mais ainda e recebendo vídeos exclusivos.
Dicas muito boas. Olha, amarelo. Agora eu venho com o vermelho vivo. Por trás aqui da folhinha. Vou sempre esfumando. E agora o púrpura, na partezinha já mais embaixo. Olha, vou mesclando um pouco, ó. Vem bem coladinho na folha. Sempre observe para não deixar a trama do tecido sem pintura. Movimentando sempre. Esse púrpura, olha, a gente traz ele esfumando. E eu trago, olha, veja que eu puxo um pouquinho, olha, pelo centro, fazendo umas marcaçõezinhas, olha. E pelo meio do morango, você observa um toquezinho de luz. Os espaçozinhos que foi deixado pelo amarelo. Vou usar o vinho. Fazer aqui sementinhas. Limpo o pincel bem limpinho. E com uma sombrinha do branco, olha, é um pinguinho mesmo. A gente vai vir por volta da semente, ó. Puxa lateral. Sempre, olha, eu vou esfumando, nunca deixa a tinta parada, né? Vem, vai dando uma puxadinha, ó. E vai ficando assim, volumoso. Não veio muita tinta, tira o excesso. Aqui por trás, eu vou puxar um toquezinho com o púrpura, olha, pra ficar já um acabamento bem natural aqui no meu morango. E aqui, ó, em cada sementinha, um toquezinho quase invisível do branco. E mais um prontinho. Então, tem aqui os outros, né? Um morango aqui, mais folha, que você vai usar o mesmo processo, e as flores do campo. E vocês vão trabalhar aí, escolhendo as cores que vocês desejam. Lembrando que para quem tem interesse nas minhas apostilas de risco, ou encomendar aqui os meus panos de prato, você pode mandar sua mensagem aqui no WhatsApp, envio pelo correio para todos os lugares. E tenho muito prazer em fazer o seu pedido. Muito obrigada por me acompanhar e até o nosso próximo encontro.